Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que já nos acompanha sabe que nós vamos passar agora 10 minutos aprendendo da Palavra de Deus, refletindo e trazendo para os nossos dias, para que nós possamos aplicar na nossa vida, né? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma história muito conhecida, né? Mas a gente normalmente conhece a primeira parte da história da cidade de Nínive, né? Que é aquela cidade a qual Jonas, profeta Jonas, aquele que foi engolido pela baleia, ele havia sido mandado por Deus para profetizar, né? Para aquela cidade. Então nós conhecemos um pouco dessa história, mas hoje nós vamos conhecer o outro lado, né? 150 anos após aquela história de Jonas, o que aconteceu com essa cidade. Você que quer saber um pouquinho mais, fica comigo até o final deste vídeo. Aproveita, já se inscreva no canal, ativa o sininho para que você também tenha disponibilidade dos vídeos que estão descritos no nosso canal, né? São mais de 100 vídeos, todos de 10 minutos, vídeos rápidos e práticos. Você que quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir aí no livro de Naum, né? No Antigo Testamento. Naum também era um profeta. Você que não consegue abrir a Bíblia, não tem problema, abra o seu coração, né? Abra o coração para receber a palavra de Deus, para que possa aí chegar como uma semente e encontrar uma terra fértil, né? A palavra de Deus possa encontrar o seu coração aí sedento para receber essa palavra. No livro de Naum, a partir do capítulo 1, nós vamos ler aí até o 3, que diz assim, olha: O peso de Nínive, livro da visão de Naum. O Senhor é um Deus zeloso e que toma a vingança. O Senhor toma a vingança e é cheio de furor. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E aí nós vamos ler agora o 6, que diz: Quem parará diante do seu furor? E o 7, que diz: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Bom, se nós formos ler, né, esse capítulo 1, ele vai até o versículo 15. E aqui nós, né, podemos ler a partir desses versículos, aonde mostra que o nosso Deus, ele é um Deus zeloso, mas ele também é um Deus que ele tem a vingança nas suas mãos. Essa palavra é uma palavra forte, né? Vingança. E quando nós falamos aí de vingança e Deus, parece que não combina, né? Parece que esse não é o Deus que nós conhecemos, aquele Deus de João 3,16, que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, né, para morrer na cruz. Mas sim, o Deus que nós falamos aqui é o mesmo Deus que entregou seu filho. Ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus que tem a justiça em suas mãos, que tem a vingança em suas mãos, né? E aqui, o que estava descrito nesse contexto do livro todo de Naum, mas nesse início, mostra que o Senhor, ele toma a vingança do povo dele, né? Nínive havia, através do profeta Jonas, tido a misericórdia da parte de Deus. O Senhor mandou o profeta para que fosse lá, para que pregasse para aquele povo, para que ele se arrependesse, porque eles estavam fazendo coisas que não condiziam com a vontade de Deus, adorando outros deuses, fazendo coisas horríveis. Então o profeta Jonas vai lá, né? Nós conhecemos toda a história, e depois de muito custo, e ele prega para aquela cidade, e toda aquela cidade se arrepende. Então aquela cidade, né, ela vive aí tempos com Deus, tempos de salvação. Mas 150 anos após, aquele mesmo povo, né, provavelmente aí já gerações futuras, eles voltam a pecar novamente contra Deus e fazer coisas piores, né, contra o povo de Deus, e então vem sobre eles a vingança do Senhor, e toda a cidade de Nínive, ela é destruída. 150 anos após a misericórdia e o amor de Deus ter vindo sobre aquele povo, agora a vingança do Senhor vem. Aqui diz assim, olha, o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor, ele não tem prazer
né, na vingança, na morte. Ele não tem prazer com que isso aconteça. Porém, o Senhor, ele é tardio em irar-se, ele nos dá oportunidade, ele nos dá tempo, ele nos dá o ensinamento da tua palavra para que nós possamos tomar decisões em nossa vida. E assim também, né, como foi com Nínive, será com todo o povo, será com todo o mundo, o planeta, as pessoas dos quais já passaram e passarão por aqui. Um dia, todos nós teremos que prestar conta diante de um juízo final, diante de Deus. E se nós formos ler o livro de Atos, né, já no Novo Testamento, capítulo 17, nós formos ler o versículo 30 em diante, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Jesus é o varão que foi enviado por Deus, foi ressuscitado dos mortos, e através da crença em Jesus, que ele ressuscitou, que ele morreu pelos nossos pecados, nós temos aí a salvação eterna. E aqui diz que o Senhor, ele não tem, né, o tempo de ignorância, ou seja, o tempo do qual nós não conhecemos o Senhor, não conhecemos a palavra do Senhor, o Senhor, ele nos perdoa. Mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, que nós conhecemos a forma da qual nós buscamos a salvação, se nós não buscarmos por ela, nós então seremos condenados. Assim como Nínive foi condenada, né? Assim como a geração futura de Nínive foi condenado. O Senhor, ele demorou-se, ele é tardio em irar-se, mas a vingança pertence a ele, a justiça pertence a ele, o juízo final pertence a ele, né? E muitas vezes nós não queremos ouvir esta palavra da parte de Deus, nós queremos ouvir só que é um Deus de amor, de misericórdia, de perdão. Sim, ele é o mesmo Deus, mas nós temos que ter em mente que nós temos o nosso tempo de ignorância, mas a partir do momento em que nós conhecemos a palavra, a partir do momento que alguém te fala, né, da palavra de Deus, de Jesus, então o seu tempo de ignorância, ele já não existe mais. E aí nós podemos ler, né, este versículo aqui em Naum que diz: mas grande em força e ao culpado não tem por inocente, né? Então, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, uma vez que ela nos liberta, né, de todo o pecado, de tudo aquilo que nós não conhecíamos, nós temos agora responsabilidade sobre a nossa vida e a nossa vida, né, com Deus, a qual um dia todos os homens irão ser julgados, né? Todos os homens serão julgados. E nós vemos aí o mundo do qual ele tem cada dia, né, seguindo os caminhos das profecias da Bíblia, do qual nos mostra que o dia do Senhor chegará, né? O Senhor voltará, Jesus voltará para nos buscar, assim como ele disse: eu vou para o Pai preparar morada, mas eu voltarei. E nós temos que ter consciência disso, responsabilidade e entender que nós temos sim um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de perdão, mas nós também temos um Deus que ele é zeloso e ele toma a vingança sobre as suas mãos. Ele toma a vingança e ele é cheio de furor. O Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em força e poder. E para finalizar, né, como nós lemos o final aqui, o Senhor é bom, uma fortaleza, e ele conhece os que confiam nele, né, para que nós não viemos aí estar sobre a justiça, né, ou até mesmo a vingança de Deus. Nós temos que estar confiando nele, nós temos que estar juntamente dele, vivendo os nossos dias, tentando colocar a palavra do Senhor em prática, se esforçando para que nós possamos colocar os mandamentos dele, como nós já falamos aqui, aquele que o ama, guarda os meus mandamentos, para que nós possamos ter um encontro com o Senhor, quando chegar o tempo. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje, né? Palavra um pouco mais forte, pesada, mas é a palavra de Deus, né? Nós precisamos ouvi-la desta forma também. Deus abençoe o seu dia, sua família, sua casa. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te espero aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.